Olá, Kaique, boa tarde. Hoje vai ser aula de português, né? A aula de hoje, ela não vai ser tão grande quanto a de ontem, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula menor, mas vai ser importante também. Hoje no português a gente vai estudar sobre o texto dramático, tá? Por isso que aqui tem essa imagem aqui, crítica em cena, porque a gente vai, digamos que navegar pelos textos dramáticos, pelo gênero de texto dramático, tá bom? Aqui tem crítica em cena, né? Tem uma menina com a vassoura, então provavelmente aqui ela está apresentando uma peça teatral, tá bom? Então, o texto dramático, só para você se situar onde a gente vai estudar agora, o texto dramático nada mais é do que um texto que vai procurar ser apresentado, ou seja, são aqueles textos em que vai ser preciso é, ter uma apresentação, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero te apresentar uma definição, que é o que é monólogo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre monólogo ou alguma coisa parecida. Vamos ler aqui e eu vou te explicar bem o que é, tá? Monólogo é uma cena de peça teatral em que o ator, sozinho em cena, fala consigo mesmo ou com os espectadores, sem a participação de outros atores ao longo da sua longa fala. Por meio dele, o personagem expressa seus pensamentos, suas dúvidas e suas emoções. A palavra monólogo. Cadê o meu lapisinho aqui agora? Deixa eu colocar na. Aqui. Então, o que vai ser o nosso monólogo, velho? Monólogo. Essa palavra mono, quando você vê essa palavra mono, quer dizer um só. Logo, quer dizer estudo, enfim, está se referindo a conhecer. Vou colocar aqui estudar para você ficar situado. Estudar. Monólogo, então, quer dizer estudar a si mesmo, tá? Então, o monólogo nada mais é que uma peça teatral onde somente uma pessoa apresenta. Ela vai ser responsável por falar, por se expressar, por mostrar os sentimentos, suas emoções, suas dúvidas. Enfim, ela vai atuar sozinho. Então, eu estou apresentando um monólogo a você, eu estou tentando explicar a você que um texto dramático é apenas a forma textual de uma peça teatral, tá bom? Nada mais é do que isso. Isso é um texto dramático. Dentro dele tem o tipo monólogo, que é uma peça teatral onde só uma pessoa apresenta, sem precisar de terceiros para apresentar. Tá bom? Se você não entendeu, você me fala. Agora, eu quero te explicar o que é uma hipérbole. Eu não sei se você já escutou essa palavra hipérbole. Lendo ela, você eu não sei se vem na tua cabeça, mas a primeira vez que eu li essa palavra na escola, me veio logo na mente algo tipo grande, hipérbole, que talvez queira dizer algo grande. Por exemplo, quando alguém diz, eu vou ali no mercado, ou em Maceió, por exemplo, aqui em Alagoas tem muitos hipermercados. Então, o que quer dizer a palavra hipermercado? Quer dizer que o supermercado é muito grande, não só tem coisa de comida, tem ferramenta, tem roupa, enfim, tem muitas outras coisas. Então, a palavra hiper, geralmente está associado a uma coisa muito grande. E é basicamente isso. Quando a gente tem uma hipérbole em um texto, eu estou te dizendo que vai haver exageros no texto, vai haver coisas que não precisavam, mas para ficar uma peça mais legal
ou uma atuação mais legal, eles vão exagerar. Seja no figurino, na linguagem, na fala. Enfim, vai haver exagero. Por isso que aqui, ó. Quando se exagera... Ai, meu Deus. Quando se exagera uma ideia, procurando maior ênfase ao que se afirma, dizendo que foi utilizada uma figura de linguagem chamada hipérbole. Então, hipérbole é uma figura de linguagem que procura exagerar as ideias, para que se dê ênfase, para que se dê, digamos que assim, um significado maior àquilo que está acontecendo ali, tá bom? Então, toda vez que você exagerar alguma coisa, você está fazendo uma hipérbole. Por exemplo, agora no almoço, eu almocei, né? Normal, minha arroz, feijão e tal, carne. Para dizer que eu comi muito, eu poderia dizer assim, eu comi eu comi 2 quilos de comida. Eu praticamente comi 2 quilos de comida. Eu comi 2 quilos de comida? Não, porque eu não aguento. E eu acho que você também não. De uma vez não dá para comer 2 quilos de comida. Então o que eu usei? Eu usei uma hipérbole para exagerar e dizer que eu comi muito. Então hipérbole em um texto dramático também é isso. É você usar ela para exagerar nas suas ideias, tá? Se você não entendeu, me fala, por favor. E por último, eu vou te apresentar finalmente o texto dramático. O que o texto dramático ele procura fazer? Ele procura divertir. Eu não sei se você já assistiu uma peça teatral, seja pessoalmente ou pela internet, mas geralmente algumas peças teatrais elas carregam humor. Esse humor vai nos divertir. Por exemplo, eu acho que você conhece o Whindersson Nunes, Lucas Neto, esses youtubers aí. Eles às vezes se apresentam em teatros. Ali eles vão para entreter as pessoas, eles vão para divertir as pessoas. Então o texto dramático, ele vem justamente com essa intenção de divertir quem está lendo, de entreter e até de emocionar ou de reflexão. Se for, por exemplo, uma peça teatral triste, a gente vai se emocionar, claro. Não sei se você é um menino que chora, mas enfim. Eu sou muito chorona. E se eu assistir alguma coisa triste, principalmente de animal, toda vez que eu assisto filme de animal, eu choro. Então, algumas peças teatrais, elas vêm pra emocionar também, pra divertir, pra entreter, pra emocionar e pra refletir. Quando a gente assiste uma coisa que faz a gente pensar na vida, que faz a gente pensar na importância da vida e como que às vezes a gente não dá esse valor, a gente fica refletindo sobre aquilo. Isso é estar em contato com um texto dramático, porque ou ele vai te divertir, ou ele vai te entreter, ou ele vai te emocionar ou refletir, ou os quatro ao mesmo tempo, pelo menos dois ou três, tá bom? Isso é ser um texto dramático. Não que os outros gêneros textuais eles não sejam divertidos, emocionantes ou refletivos. Não, ou reflexivos. Não, eles podem ser. Mas, como eu falei, o texto dramático ele é uma representação escrita de uma peça teatral. Nada mais do que isso. Agora vamos lá. Quem procura ler esses textos dramáticos, no caso? Os leitores em geral, quem gosta, né? Por exemplo, eu amo ler histórias. A história geralmente é um texto dramático. Por exemplo, eu li um livro uma vez que era O Melhor de Mim. Era a história de um homem e de uma mulher que eles se apaixonaram. Nesse livro, ele não estava contando somente fulano e fulano se apaixonaram, não. Os próprios, digamos assim, personagens, tanto a mulher quanto o homem, eles estavam contando a sua história. Então lá tinha falas dos personagens. E isso também é um texto dramático, onde existem as falas de quem está participando. Profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral, então, quem escreve a peça teatral, logicamente, vai querer ler textos dramáticos. Os atores, o diretor, o produtor, o figurinista, enfim. Todos que fazem parte do ambiente teatral, eles leem o texto dramático. E nós, leitores em geral, não sei se você gosta de ler, não sei se você já gosta de Harry Potter, por exemplo. Harry Potter,
tem vários livros. Os livros dele são contos, são textos dramáticos, porque ali não tem somente a história, tem a fala dos personagens, tem o enredo de uma forma geral. Então, Harry Potter, os livros de Harry Potter são dramáticos. Assim como todos os filmes em geral, eles têm uma drama. Porque o que é drama? Não é só, como hoje em dia o pessoal fala, fulano faz muito drama, ou seja, faz muito caso de pouca coisa. Não. Drama é uma história, onde tem começo e onde tem fim. E tem seus altos e baixos. Tem momento que tá bom, tem momento que tá ruim, tem momento que tá maravilhoso e acaba bom no final. Ou não é assim, quase todo filme e quase todo livro. Isso é um texto dramático. Agora, a organização desse texto dramático, como é que se dá? Bom, o texto dramático, ele é escrito para ser apresentado. Por isso que é de peça teatral, porque ele é escrito para ser apresentado. Eu vou te mostrar um exemplo de texto teatral, tá? Para você ver que ele realmente é escrito para ser apresentado, porque lá tem as falas dos personagens a ser feito, tem o ambiente, tem as emoções dos personagens e tudo mais. Outra coisa, ele se divide em atos e cenas com falas, justamente isso que eu falei. Tem os atos dos personagens, o que os personagens fazem, no caso, tem as cenas e tem as falas dos personagens. Tem a presença de rubricas, tem a indicação do nome dos personagens. Eu não sei se tu sabe o que é uma rubrica, então eu vou procurar aqui no, no Google para você ver o que é uma rubrica. No texto dramático, ela serve para indicar o que o personagem vai fazer. Tipo, ele vai levantar a mão, ele vai abraçar o outro personagem, ele vai cozinhar, ele vai andar de bicicleta, vai andar de carro, vai, não sei, tudo que o ator ele for fazer, tudo que o personagem for fazer na drama, no texto dramático, vai ser colocado nessa rubrica, tá? E vai ter o nome dos personagens também. A linguagem. Cadê? A linguagem adequada aos personagens, a história e a época retratada no texto. Eu não sei se tu assiste Netflix. Tem muita série, né, na Netflix. Acho que você já ouviu falar de Netflix. Tem muito filme também. Então, aquelas histórias ali, a maioria daquelas histórias, é, elas são retratadas na época em que a gente vive. Retratam a época que a gente vive. Também é adequada aos personagens. Por exemplo, se um personagem não gostar, se um ator, no caso, não gostar de um personagem que ele vai fazer, ele pode trocar, porque ele vai ver que ele não vai conseguir atuar da forma que ele quer. Então, há uma adequação aos personagens, há uma adequação à história, há uma adequação à época que é retratada no texto. Por exemplo, o texto ele vai tratar da luta das mulheres a favor dos seus direitos. No meio, ele não vai falar sobre a luta dos direitos dos homens, não. Ele tem que se concentrar na época e na história em que ele está retratando. Então, basicamente, a linguagem do texto dramático é essa, tá bom? A aula basicamente é isso. Porém, eu trouxe aqui algumas outras características do texto dramático. Ó, o texto dramático, como eu tinha falado antes, é escrito para ser apresentado. Normalmente não tem narrador e predomina o discurso na segunda pessoa. Segunda pessoa é tu ou vós.
Isso a gente vai estudar mais tarde, tá bom? Mais tarde eu tô dizendo outro dia. Então, prevalece na segunda pessoa de tu ou vós. Além deste tipo de discurso, o texto dramático pressupõe o recurso à linguagem gestual, à sonoplastia e à luminotécnica. É composto por dois tipos de texto. O texto principal, que corresponde às falas dos atores, né? E tem o texto secundário, tá? O texto principal, ele é composto pelo monólogo, né? Tá lembrado que eu falei, né? Monólogo é quando uma pessoa apresenta sozinha. Tudo que tá na peça ela vai apresentar sozinha. Diálogo são a fala entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, quando eu converso contigo no WhatsApp, a gente está tendo um diálogo, porque eu estou conversando contigo. E a partes, comentários de um personagem para o público. Ou seja, quando um cara está lá apresentando a peça e ele se referir ao público, ele está fazendo um à parte. Aí vamos para o texto secundário. Texto secundário ou didascálias ou indicações cênicas, que se destina ao leitor ou ao encenador da peça ou aos atores. O texto secundário é composto pela lista inicial dos personagens, pela indicação pela indicação do nome dos personagens no início de cada fala, pelas informações sobre a estrutura externa da peça, divisão dos atores, das cenas e dos quadros, e pelas indicações dos cenários e guarda das roupas. Essas são as características do texto dramático. Agora eu vou te mostrar um exemplo de texto dramático. Cadê? Ó, aqui a gente tem o texto dramático Elisa, Cleanto, o Avarento. Elisa, Cleanto e Harpagão. Veja que aqui a gente não vai ler, né? Ele todo eu vou te mandar no PV depois para você ler. Mas aqui ó, a gente tem cadê a caneta? Aqui a gente tem as falas de Harpagão, aqui de Cleanto e Harpagão. Aí a gente vai para outra página, porque aqui cortou. Aí a gente vai para outra página. Ó. Da caneta. Aí tem aqui de Elisa, de Harpagão, de Cleanto, enfim, aqui está a fala dos personagens. Percebeu que a estrutura do texto em si, ela mostra que o texto vai ser apresentado, porque só existe fala de personagem se ele for para ser apresentado. Você vai ler, né, esse texto no exercício que eu vou mandar e você vai entender bem o que eu falei sobre o texto dramático, sobre que ele é feito para ser apresentado. No mais, a aula da gente de hoje de texto dramático foi essa. Eu espero que você tenha gostado muito e que você se desenvolva bem sempre, tá bom?